Requerida, solicito que se apresente a doutora Mariana Sanches Varanda, está entre nós. Doutora Mariana, fala alguma coisinha para a gente ver lá. Bom dia, excelência. Estou. Bom dia. Obrigada. A palavra da relatora e, na sequência, a eminente advogada sustentará por 15 minutos. Tem a palavra, conselheira. Cumprimento a doutora Mariana e senhores conselheiros, eu trago um pedido de reexame apresentado pela Prefeitura de Anhembi, em face do parecer desfavorável emitido às contas de 2017. Fundamentou a reprovação da matéria e o descumprimento do limite de despesa de pessoal. A TJ anotou que o Executivo conseguiu eliminar o excesso verificado nos quadrimestres subsequentes e a TJ se manifestou pelo provimento. MPC, pelo improvimento, entendeu que a recondução dos dispêndios não saneia o descompasso das contas de 2017. É uma síntese do relatório. Tem a palavra, doutora Mariana. Excelentíssimo senhor presidente, doutor Edgar Camargo Rodrigues, excelentíssima senhora relatora, doutora Cristiana de Castro Moraes, demais conselheiros que compõem o pleno desta corte, doutor representante do Ministério Público, doutor Tiago, e todos que nos acompanham, um bom dia. Conforme relatado por Vossa Excelência, o único ponto que motivou a emissão do parecer desfavorável à aprovação das contas refere-se a uma duzida extrapolação do limite da despesa com pessoal, que por sua vez decorreram de ajustes que foram efetuados pela fiscalização, de inclusão de gastos realizados pelo município com a realização com a contratação de serviços médicos, e que, fazendo com que, com o consequente recálculo, os gastos com o pessoal do Executivo de Anhembi encerrassem em 2017 no patamar equivalente a 56,59% de sua receita corrente líquida. A esse respeito, portanto, a minha exposição tem apenas o objetivo de reforçar alguns pontos que já foram trazidos na peça de reexame, em relação aos quais, inclusive, corroboraram tanto os órgãos técnicos da TJ quanto sua chefia, que, como pontuado no relatório, manifestaram-se nos autos pelo provimento do nosso apelo. Primeiramente, cumpre ressaltar novamente, Excelência, que a contratação dos serviços médicos em questão para suprimento da demanda de saúde somente ocorreu diante da necessidade imperiosa que realmente tinha o município no suprimento da demanda de atendimentos de PSF e de plantões. Uma vez que, conforme comprovado na nossa peça recursal, apesar da tentativa de realização de concurso público ocorrida no próprio ano de 2017, infelizmente não conseguiu se preencher nenhuma das vagas que estavam sendo, cuja tentativa ocorria, obrigando a Prefeitura a manter essa contratação de serviços médicos, que inclusive já ocorria no município há pelo menos 5, 6 anos. Sem que jamais tivesse sido objeto de apontamento pela fiscalização, principalmente no que se refere à alocação dos gastos no cômputo das despesas com o pessoal. De qualquer maneira, sem adentrarmos ao mérito da plausibilidade de se incluir realmente o cômputo desses gastos nas despesas com o pessoal, o que cumpre aqui, acima de tudo, sopesar que tratou-se da primeira vez que ajustes dessa natureza foram realizadas em nossas contas. E assim, consequentemente, cumpre a administração efetuar e reforçar o seu principal e primeiro apelo para que, tratando-se do primeiro ano da gestão, principalmente o primeiro ano em que tais ajustes nas despesas de pessoal, com inclusão de gasto de serviços médicos que há anos vinha sendo realizado pelo município, foram efetivamente realizados pela fiscalização, que sejam incluídos a esse cômputo apenas as despesas com serviços médicos efetivamente realizados no exercício de 2017, e não computando-se por quadrimestre de forma a somar despesas que foram realizadas por gestões anteriores. Assim, concluindo-se que, com a totalidade de gastos no ano de 2017 de R$ 2.257.000, se alocados ao último quadrimestre do ano, tornaria a conclusão de que o município apenas extrapolou a sua despesa o limite de sua despesa com pessoal no último quadrimestre do exercício,
no qual atingiu 55,28% de sua receita corrente líquida, porém, tendo conseguido reconduzi-lo abaixo do limite de 54%, dentro do prazo de 2 quadrimestres, atendendo à regra editada pelo artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Importantíssimo ressaltar que estas sistemáticas, tanto de cálculo como de interpretação, são as que são realmente amplamente adotadas no âmbito desta corte. Tal como exemplo citamos quando fizemos o pedido de reexame, o voto proferido em apreciação às contas de 2017 do município de Águas de São Pedro, abrigadas no TC 6276-98916, que tiveram a relatoria do conselheiro Renato Martins Costa e nos quais, exatamente como neste caso ocorre, tendo sido pela fiscalização identificada a realização de gastos com a contratação de serviços médicos, foram estes realmente alocados nas despesas com pessoal, porém, adotando-se uma mais razoável interpretação do parágrafo 2º do artigo 18 da Lei de Responsabilidade Fiscal, foram todos os gastos do ano somados e alocados no último quadrimestre daquele exercício, fazendo com que, no caso de Águas de São Pedro, concluísse que o município apenas extrapolou o seu limite de despesa no último quadrimestre do ano, atingindo 55,28% de sua receita corrente líquida, porém, procedendo à recondução igualmente dentro do prazo de 2 quadrimestres, a questão foi tida como regularizada e sopesando-se todo o contexto de positividade no qual se encontravam aquelas contas em questão, exatamente como aqui no caso de ANB ocorre, foram as mesmas objetos da emissão de parecer favorável por esta corte. No mesmo norte, cabe por último também trazer à baila o conteúdo do voto de desempate emitido pelo conselheiro Edgar Camargo Rodrigues em apreciação ao pedido de reexame das contas do exercício de 2019 de Potim, que foram abrigadas no TC 1455-989-11, no qual, da mesma forma como concordaram os órgãos da TJ ao se posicionarem em uníssono pelo provimento do nosso pedido de reexame, fora naquela ocasião também deliberado, justamente no sentido de que, havendo a disciplina financeira franqueado o prazo de 2 quadrimestres ao ente para a realização de ajuste de recondução de suas despesas com pessoal, quando eventualmente extrapolada, não pareceria solução razoável considerar um eventual desacerto neste aspecto como determinante para a rejeição de contas, mormente quando efetivamente regularizada a situação dentro do prazo legal. E nesse sentido, cumpre ressaltar a Vossa Excelência que no caso de ANB, tanto no exercício de 2018, em relação ao qual inclusive já houve por parte desta Corte a emissão de parecer favorável às nossas contas, quanto sequencialmente em 2019, mesmo havendo expressa e clara inclusão da mesma natureza de gastos com serviços médicos que também novamente precisaram ser realizados, não ocorreu mais qualquer extrapolamento das despesas com pessoal em nenhum dos quadrimestres desses 2 exercícios examinados. E assim, Excelência, nesse contexto, tendo sido este o único ponto levado em consideração para a emissão do parecer desfavorável que aqui se pretende reversão, uma vez que todos os demais aspectos da gestão encontram-se reconhecidamente em ordem e denotando uma excelente gestão administrativa, tanto no que se refere aos aspectos financeiro, orçamentário, quanto de atingimento dos índices constitucionais e legais, o apelo final do município é para que realmente Vossa Excelência reconsidere as nossas alegações e delibere pelo provimento do nosso pedido de reexame, sendo que assim requer. É o que tinha a expor, Excelência. Agradeço muito a atenção. Muito bem, tem a palavra a relatora. Peço que ligue o microfone, conselheira Cristiana, está desligado. Desculpe. Senhores conselheiros, eu vou passar ao voto. Em preliminar, estando em termos, eu conheço o pedido de reexame. O plenário acompanha. No mérito, embora superado o percentual de gastos no final do exercício em debate, eu acolho manifestação da assessoria técnica especializada quanto à regularização da impropriedade, uma vez que a administração conseguiu eliminar a parcela excedente dentro do prazo previsto nos artigos 23
e 66 da Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme apurado nas contas do ano subsequente. Eu ressalto, por fim, que as contas de 2018 receberam parecer favorável da segunda Câmara em sessão de 28 de julho desse ano e que o Executivo se manteve adequado ao limite legal nas medições subsequentes. Nesse contexto, acompanhando o ATJ, meu voto é pelo provimento do pedido de reexame. Está em discussão, em votação, aprovado o voto da relatora. O Tribunal cumprimenta a eminente advogada. Relatora continua com a palavra para item 56 e seguinte.